Deus. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, por esta rica oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra mais este domingo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na ministração da Tua palavra, na pregação da Tua palavra, e que ela fale poderosamente aos nossos corações. A palavra diz que ela é luz para nós. Então, que ela realmente ilumine os nossos corações e tudo na ação poderosa do Teu Santo Espírito. Que o Senhor cresça, ó Pai, e que eu diminua, que todos nós diminuamos diante de Ti e da Tua glória. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há um pastor antigo, já falecido, obviamente, do século XIX, que gosto muito da história. Se você não leu a biografia de George Miller, eu convido você a ler. É um homem de oração, servo do Senhor, que foi muito usado por Deus. E uma das grandes marcas deste homem justamente era a sua vida de oração. E uma das conquistas que Deus assim o deu foi, através do seu ministério, ter construído 5 grandes orfanatos e cuidou então de mais de 10.000 órfãos ali na região da Escócia e toda aquela região. Diz a história e os historiadores que ele nunca pediu dinheiro diretamente a quem quer que seja, ou qualquer instituição. Dependeu sempre das mãos poderosas do nosso Deus. E George Miller, como eu disse, foi conhecido por sua oração. E Deus usou grandemente esse homem, irmãos, justamente por causa disso. Ele deixou este grande legado, esta história na sua bibliografia acerca do tempo que ele passava diante do Senhor em oração. Conta-se, né, que como muitas das vezes, e o caso talvez mais emblemático que se fala de George Miller, é que em certo momento, enquanto ele estava com as crianças, e muito provavelmente ali, ainda no primeiro orfanato, o orfanato menorzinho, ele estava com as crianças logo cedo, e diante do café da manhã colocado, na verdade, só estavam os pratos, não havia nada para se comer. E George Miller, então, reuniu as crianças mesmo assim, e ele orou diante do Senhor, diante daquelas crianças, e agradeceu a Deus por aquilo que o Senhor iria enviar. Era um homem de muita fé e um homem de oração. E, de repente, ao terminar a oração, alguém bate à porta do orfanato, e era o padeiro da cidade, e disse: olha, eu tive uma grande vontade durante a madrugada, eu não consegui dormir direito, algo me incomodou, e eu então fui fazer pães, e eu trouxe pães para o orfanato, porque eu fui incomodado a trazer pães para estas crianças. Logo em seguida, depois de algum tempo, pouco tempo ali, alguém bate novamente à porta do orfanato, e era um leiteiro. O leiteiro que estava passando, se não é já mais do nosso tempo, né, com a carroça cheia de leite, só que naquele exato momento uma das rodas da carroça havia quebrado.
E ele então parou justamente em frente ao orfanato. E parado em frente ao orfanato, ele toca no orfanato para pedir ajuda. E aqui, naquele momento, algumas pessoas do próprio orfanato, e muito provavelmente George Miller, ajudaram aquele leiteiro a carregar a sua carroça até um local ali para manutenção. E comovido, então, com a situação, o leiteiro presenteia o orfanato com alguns litros de leite. Pronto, estava colocado o café, posto à mesa com pão e com leite. Estas histórias, elas marcam as vidas das pessoas, elas marcam a igreja do Senhor, porque Deus vai agindo em meio ao seu povo. Deus vai fazendo a sua obra, e Ele, irmãos, faz a sua obra diante também das nossas orações. Então, o que eu quero, irmãos, trazer nesta mensagem, diante deste texto da palavra do nosso Deus, é uma mensagem que fala acerca da oração. O apóstolo Paulo, naquele texto conhecido e uma frase bem curtinha, diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É este o tema da minha mensagem desta noite, para que assim abençoe as nossas vidas. E diante, irmãos, desta frase tão forte das Sagradas Escrituras, orai sem cessar, uma ordem para as nossas vidas. E com base nesse texto, nós podemos então responder: por que é tão importante orar sem cessar? Por que precisamos estar como igreja diante do nosso Deus? E às vezes as pessoas até começam a perguntar: ora, se a nossa teologia diz que Deus já sabe de todas as coisas, se Deus é soberano e o futuro está nas mãos do Senhor, e o presente também está nas mãos do Senhor, por que nós devemos orar? E este texto de Apocalipse, irmãos, ele tem a nos responder justamente e nos falar desta importância da oração na vida da igreja e como Deus abençoa as nossas orações. Por que devemos orar sem cessar? Primeiramente, irmãos, porque Deus ouve as nossas orações por meio de Jesus Cristo. Porque nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, e Apocalipse é formado assim, a escrita apocalíptica ela é formada desta maneira, há várias cenas relatadas em que João está ali vendo tais cenas. João foi levado na ilha de Patmos a várias imagens, várias histórias contadas e pelo próprio Cristo Jesus. E aqui, irmãos, nesta linguagem apocalíptica, que realmente é difícil de nós compreendermos, mas a Bíblia não tem possibilidades de compreensões, nós sim conseguimos compreender aquilo que o Espírito Santo nos traz e nos revela. Nós podemos entender, irmãos, que o livro de Apocalipse, ele tem várias recontagens da mesma história. E é assim que eu entendo o Apocalipse, e na semana eu perguntei se o pastor entendia da mesma forma, ele disse que sim. Então eu posso pregar da mesma forma que o pastor também ensina a igreja. Apocalipse tem várias recontagens. Se você observar Apocalipse, você vai ver vários ciclos. São 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, são 7 selos, 7 trombetas, são várias recontagens com este número 7 emblemático em Apocalipse. E aqui nós estamos no início justamente de uma dessas recontagens da mesma história. Qual é esta história? A história da vitória do Cordeiro. A história da vitória de Cristo Jesus. Desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Eu sei que há aí, então, várias discussões, várias até interpretações dentro da posição do milênio, mas este não é o ponto aqui. Nós não vamos nos preocupar com este ponto. Nós vamos nos preocupar, irmãos, com esta cena especificamente. E de como Deus está agindo diante desta cena e como nós podemos aprender, então, diante desta cena. Como eu disse, aqui há uma recontagem. E esta recontagem agora é trazida à história, a questão das trombetas.
e de como o juízo de Deus iria se manifestar e está se manifestando ao longo da história. O último selo, irmãos, e aparece aqui no versículo 1, preparando então para as 7 trombetas, o último selo é justamente um silêncio no céu. Versículo 1 diz isso. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Jesus é este cordeiro que abre o selo, ele é digno de abrir os selos. E o último selo é este silêncio ensurdecedor. E, irmãos, silêncio normalmente na palavra de Deus está relacionado ao juízo de Deus. Se você prestar atenção, você vai tomar o Antigo Testamento e várias vezes, quando se fala do silêncio de Deus, logo em seguida vem juízo da parte de Deus. Não precisa abrir, mas Abacuque capítulo 2, versículo 20, um dos versículos conhecidos do Antigo Testamento, diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Esse silêncio de meia hora, irmãos, obviamente que não está relacionado a uma quantidade de tempo exato. O texto não quer mostrar que por 30 minutos houve silêncio, não. O texto quer trazer uma linguagem para nos mostrar, irmãos, que o juízo de Deus viria sobre as nações, viria sobre os ímpios, viria sobre esta terra, maldita em função do pecado, viria de maneira súbita e inesperada. E o juízo de Deus está vindo. E as trombetas estão sendo tocadas. Diante disso, irmãos, as 7 trombetas, depois deste silêncio, e aí você pode depois ler todo o capítulo 7 e em seguida, o próprio versículo 7 deste mesmo capítulo vai falar do toque da primeira trombeta. Então, as coisas estão acontecendo, a história está se desenrolando, desde a primeira vinda de Cristo, e a história é certa, Jesus Cristo venceu, e ele voltará vitorioso. Só que é em meio a todo este acontecimento que nós estamos vivenciando, há uma cena aqui, irmãos, que vai trazer o ensino mais enfático do nosso sermão. Há uma cena aqui, irmãos, que vai nos apontar justamente para a importância da oração. Eu quero que você, então, preste atenção que em meio às ações de Deus na história, em meio a todo o desenrolar da história, há uma igreja que está em oração. E há um Deus que está agindo diante destas orações. Veja então, irmãos, os versículos 3 em diante. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Muito provavelmente, irmãos, nós podemos apontar esta cena e ligar esta cena lá com o Êxodo capítulo 30. Depois você pode olhar todo o capítulo 30, porque senão nós teremos que ler todo o capítulo 30. E o que há no capítulo 30? Há a chamada, o momento do ritual do incensário. E o que era o ritual do incensário? Era justamente, irmãos, o incenso que era colocado sobre o altar que ficava diante do Santo dos Santos, e ali ficava a Arca da Aliança, e este incenso era queimado continuamente. Continuamente este incenso era queimado diante do Santo dos Santos. Quando nós olhamos, irmãos, para a cena, aqui está um incenso sendo oferecido diante do trono de Deus, diante do trono santíssimo de Deus. Nós sabemos que o Santo dos Santos era a presença do Senhor em meio ao seu povo. Era a habitação de Deus naquele momento da história. Era a maneira como Deus se relacionava com o seu povo. E nós sabemos que apenas o sumo sacerdote poderia
entrar no Santo dos Santos. Óbvio, Deus está em todos os lugares, mas o Santo dos Santos era um lugar santíssimo. E marcava justamente, a Arca da Aliança marcava isso, a presença de Deus diante do seu povo. Tudo aquilo que era simbólico no Antigo Testamento aparece de maneira concreta, porque Cristo tabernaculou conosco, Cristo está conosco. Nós sentimos a presença de Cristo e cremos nisto. Então, irmãos, a cena ela é muito parecida. A cena ela é muito parecida. E assim como se queimava incenso diante da propiciação, diante da mesa da propiciação e da Arca da Aliança, aqui está se oferecendo também incenso diante do trono de Deus. E se lá no Antigo Testamento nós sabemos que aquele momento, aquele ritual do incenso, com o incensário, com a mesa da propiciação, com a Arca da Aliança, diante de tudo isso, se tudo isso apontava para Jesus Cristo, nós temos que entender também, irmãos, que este momento, que é muito paralelo, portanto, nós temos que entender que este incensário cheio, então, das orações dos santos, é colocado diante do altar do trono de Deus. Nós temos que entender que assim como as ofertas, os holocaustos e o próprio incenso subia como aroma suave, e aquilo era recebido na presença de Deus, apontava para Jesus Cristo, para o sacrifício de Jesus Cristo, estas orações, que são colocadas neste incensário, e são apresentadas diante do trono de Deus, só podem ser recebidas mediante a obra de Jesus Cristo, o nosso mediador e o nosso intercessor. Portanto, esta cena, irmãos, ela está apontando para a obra de Jesus Cristo, para o efeito da obra de Jesus Cristo na igreja. Ele só não nos salva. Se bastasse isso, já estaríamos totalmente satisfeitos, mas por causa da sua salvação e da sua obra, ele também é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, e é por isso que as orações dos santos são recebidas diante do altar de Deus Pai. Então, irmãos, por que nós precisamos entender a importância da oração? Ouvir quando Paulo diz, orai sem cessar, como uma ordem ao seu povo. Por que nós devemos ouvir isso e responder positivamente? Sim, eu devo orar sem cessar. A igreja precisa estar em oração. E a vida de oração ela é fundamental para a vida do crente. Porque Jesus Cristo é o nosso intercessor. As orações aqui, irmãos, não eram dos anjos, como se partissem deles. As orações eram dos santos. O incensário conduz as orações, o incensário não são as orações. O incensário é aquele recipiente que conduz as orações e que aponta para Jesus Cristo como nosso mediador. Então, por que eu e você precisamos orar? Precisamos ter realmente uma vida de oração, irmãos, porque Deus nos ouve. Porque o Senhor ouve a sua oração. Deus ouve a oração e o clamor da igreja. Agora preste atenção nisso. Não é por causa de você que Deus ouve. Não é por causa da igreja que Deus ouve. Não é o nosso muito falar, como Jesus Cristo diz. Não é pelas vãs repetições, como Jesus Cristo ensina. Não é porque a oração do pastor como ungido de Deus, ou seja lá quem for. É por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, Deus está pronto a nos ouvir. Mediante a obra de Jesus Cristo, Deus está pronto a nos ouvir. Porque se não fosse, irmãos, a obra de Jesus Cristo e esta intercessão e esta mediação de Jesus Cristo, nós não teríamos qualquer condições de nos achegarmos ao trono de Deus. Mas Hebreus diz, no capítulo 10, que por causa da obra de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos e podemos nos achegar à presença de Deus com intrepidez. Com intrepidez. Por causa de Jesus Cristo. É como o Salmo 17, versículo 6,
nos diz o seguinte: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Por que que nós podemos ter essa certeza, irmãos? A mesma certeza do salmista. Senhor, eu te busco. Senhor, eu oro, eu rogo a ti e o Senhor me ouve. É a certeza do nosso coração, irmãos. E por que que temos essa certeza? Porque nós estamos intimamente ligados a Cristo Jesus. Porque nós temos uma união mística com Cristo Jesus. Cristo, irmãos, ele é tudo realmente para as nossas vidas. E por causa desta união que nós temos, por causa da obra de Jesus Cristo, que reflete então na igreja, por causa desta obra que tem as suas ações na vida da igreja, então Deus ouve as orações da igreja. Então Deus não vai te ouvir porque você merece ou porque você se colocou mais do que outro na presença do Senhor. Deus vai te ouvir porque Ele te ama no amado dEle, que é Jesus Cristo. Deus vai nos ouvir como igreja, irmãos, por causa de Jesus Cristo. A igreja não merece, nós não merecemos ser ouvidos pelo Senhor, santo dos santos que Ele é, mais que santo que Ele é. Nós não merecemos, irmãos, nós somos imperfeitos, então não há nada em nós que nos faça Deus olhar para nós e falar: ok, você tem sido um bom filho, então eu vou te ouvir. Não é no incomodar a Deus, não é nos acharmos merecedores, não é nada em nós que vai fazer com que Deus nos ouça. É, na verdade, Cristo em nós. É, na verdade, a obra de Cristo em nós. Então, é certo, irmãos, por que nós devemos orar, sem cessar? Porque Deus nos ouve. Deus não é como nós mesmos, que por vezes, isso acontece às vezes comigo, quando alguém está falando e você está voando na imaginação. E aí a pessoa fala: você está me ouvindo? E aí você fala: eu estou. E o que você está falando? Ah, não sei. E aí a gente tem que dar a cara a tapa e falar: olha, realmente eu não sei, não estava prestando atenção. Não. O salmista diz que o Senhor é o guarda de Israel, ele não dorme nem dormita, ele está sempre de olho em nós, está sempre vigilante diante de nós, está sempre pronto a nos ouvir. E esta é a certeza do salmista e é a certeza que a igreja precisa ter. Então, por que você tem que orar? Por que você tem que orar? Por que a igreja precisa orar, irmãos? Porque Jesus Cristo fez uma obra perfeita. Ele é o nosso mediador. E diante desta obra, então, a minha e a sua oração, a oração da igreja, ela é recebida diante do Pai. Nós oramos para glorificar ao Senhor da glória. Nós oramos, irmãos, justamente para buscar a presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Mas o texto segue, irmãos, e a segunda razão e última pela qual nós devemos sim responder positivamente à ordem do apóstolo Paulo, orai sem cessar, com base neste texto, é porque este é o papel da igreja nas ações de Deus no mundo. A oração é o papel da igreja nas ações de Deus no mundo. Nós, irmãos, já dissemos aqui que os santos oraram a Deus, oram a Deus e Deus ouve as suas orações. E mediante, então, a vontade de Deus, ao ouvir as orações dos santos, Deus cumpre a sua vontade. Deus tem os seus decretos eternos. Ninguém muda os decretos eternos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão determinadas por Deus. Os nossos dias estão determinados por Deus. Desde lá do ventre materno,
Deus já sabe exatamente tudo que vai acontecer conosco, Deus sabe exatamente tudo que vai acontecer na história, Deus é o Senhor da história, e nada vai mudar a vontade de Deus na história, que será revelado. Agora, irmãos, o que é interessante e fundamental nesse texto é que as orações são recebidas pelo Pai, e então as trombetas são tocadas. As ações do próprio Deus na história acontecem. Então, eu não mudo a vontade de Deus. A minha oração não muda a vontade de Deus. A oração da SAF de terça-feira não vai mudar a vontade de Deus. Mas, irmãos, de maneira ordinária, como meio ordinário, Deus toma as nossas orações e cumpre a sua vontade. Aí está o papel fundamental da igreja ao orar e ao se colocar de joelho diante deste Deus que é soberano. Que é soberano. As orações chegam ao altar de Deus, sobem na mediação de Cristo Jesus, como vimos primeiramente. E mediados então por este intercessor, as nossas orações são recebidas diante do trono do Pai. E diante do trono do Pai, então, a sua vontade é realizada na vida da sua igreja. Deus usa as nossas orações como meio ordinário. Ele responde conforme a vontade dele. E as ações no mundo vão acontecendo. Note, irmãos, que depois, então, que este incenso é levado com as orações dos santos, versículo 4 diz, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, e logo em seguida o que acontece? E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, da parte de Deus, e o atirou à terra. E diante disso, irmãos, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E quando você vê na Bíblia a junção destas coisas aqui, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, é justamente Deus agindo. E muitas das vezes está ligado justamente o que vem na sequência, o juízo de Deus na história. Diante do homem incrédulo, diante deste mundo que está em maldição, e o juízo de Deus virá. E as trombetas estão sendo tocadas. Até que chegará a última trombeta, o juízo final do Senhor. Mas a história está se desenrolando. Há um entendimento, e este é o meu entendimento, de que nós estamos naquele período em que Jesus diz, princípio das dores. Jesus diz que haverá grande tribulação, haverá o homem da iniquidade, haverá a apostasia final e haverá a segunda vinda do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Toda esta história, irmãos, ela vai se desenrolar. Não há mudanças nisso e a palavra de Deus não vai mudar. Mas Deus está tomando das orações dos santos para que esta história também se desenrole e a vontade dele seja feita. Quero que você, irmãos, pare para pensar como realmente este aspecto da oração sempre foi fundamental na história do povo de Deus. Sempre esteve ligado à igreja do Senhor. Se nós pegarmos, por exemplo, irmãos, Moisés, um homem também de oração, que falava com Deus face a face. A Bíblia diz isso. E várias vezes nós vemos este homem apontando para o intercessor que haveria de vir, que é Jesus Cristo. E ele falava com Deus e orava ao Senhor e intercedia pelo seu povo. E várias vezes Deus ouviu. Lembrem-se do episódio que Moisés falou, Senhor, lá deve ter alguns crentes, Senhor. E Deus diz, olha, tem poucos. E vai naquela conversa de Moisés e Deus vai respondendo. Irmãos, Deus não sabia quem tinha ali. Deus não sabia quantos crentes tinham ali. Agora, Deus ele vai ouvindo do clamor daquele homem e ele vai fazendo a sua própria vontade.
Moisés não está mudando a vontade de Deus. Moisés não está mudando a vontade de Deus. Moisés está rogando ao Senhor, e diante da oração daquele santo, Deus está fazendo a sua vontade. Quando nós olhamos, irmãos, para Ana, e as mulheres falam tanto de Ana, no projeto Ana, quando nós olhamos para Ana, por que Deus quis dar Samuel a Ana? Porque era propósito do Senhor. A Bíblia diz que era propósito de Deus levantar um juiz e profeta de acordo com a sua vontade. Então não foi por ver algo em Ana a mais, mas para que se cumprisse a vontade dele. É óbvio, Ana foi fiel, foi alguém temente ao Senhor, que rogou, que intercedeu, que fez o papel dela, assim como é o papel da igreja, o meu e o seu papel. Agora, voltando ao primeiro ponto, não era porque Ana era melhor do que outra pessoa, era porque era a vontade do Senhor. E Deus resolveu abençoar Ana, para que se cumprisse o propósito dele na vida de Ana e, consequentemente, na vida de Israel, do povo de Deus. Então, Deus ouve as nossas orações, irmãos, e as ações dele vão se desenrolando. A vontade dele vai acontecendo na minha e na sua vida. E nós, em oração, nos colocamos nesta vontade de Deus, em adoração, em clamor, em submissão. E Ana fez exatamente isso. Ela rogou a Deus com seu coração contrito, e Deus ouviu a oração de Ana, porque era a vontade dele ouvir, para a glória dele. Para a glória dele. Então a igreja, ela faz exatamente isso. Por que Neemias, por exemplo, irmãos, conseguiu reconstruir os muros de uma cidade completamente destruída em tão pouco tempo? Porque ele foi um homem de oração. Porque começa o livro na oração de Neemias. Porque ele foi um homem de oração. E nós poderíamos pegar vários, Daniel e tantos outros. Agora, por que Deus agia ali? Por causa da oração daqueles santos para revelar a sua própria vontade. Quando nós chegamos no Novo Testamento, uma das figuras, irmãos, que se revelam um grande homem de oração realmente foi o apóstolo Paulo. Se você pegar as epístolas de Paulo, várias vezes ele diz às igrejas: eu escrevo a vocês, fulano de tal, estou orando por vocês. Eu oro por vocês. Paulo e Silas estavam à meia-noite fazendo o quê? Louvando e orando ao Senhor. Um homem de oração. Por que este homem foi tão usado por Deus? Que era um homem de oração. E Deus fez a vontade dele diante da vida de Paulo, por meio da vida de Paulo, e usou tanto Paulo por ser também um homem de oração. Qual é o nosso maior exemplo ao vermos a história da revelação? É Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele se colocava na presença do Senhor, o Pai, várias vezes, vários momentos. Nos momentos mais angustiosos da vida de Jesus Cristo, nos dois grandes momentos angustiosos, na primeira tentação e no momento final de tentação também no Getsêmani, Jesus estava orando. Primeiro momento em jejum e oração, se fortalecendo para o seu ministério e, obviamente, ali cumprindo vários propósitos do próprio Deus para a igreja. Mas é um homem de oração. O próprio Deus, que se revela como um homem e um homem de oração. Cumpria-lhe fazer a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha, não lembro se é a bebida ou a comida, mas é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era feita ali na obra, no ministério, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo era um homem de oração. Irmãos, a oração é o papel da igreja, para que Deus cumpra seu papel na história, para que Deus cumpra o seu propósito na história.
Então, que Deus realmente nos mostre a cada dia a importância, irmãos, da oração. Por que George Miller fez tanto? A minha resposta pode ser exatamente essa, porque Deus quis que ele fizesse. Porque era vontade de Deus usar aquele homem. Mas ao mesmo tempo que a minha resposta diz isso, eu posso também responder, porque ele era um homem de oração. Porque ele foi usado por Deus para fazer o que Deus queria que ele fizesse ali, porque Deus ouvia as suas orações. Então, irmãos, como que a igreja do Senhor, e especificamente esta igreja, continuará a prosperar, continuará a cumprir o seu papel como igreja neste bairro, nesta localidade, se não por meio da oração? Cremos, obviamente, na pregação da palavra e tudo mais. Mas tudo isso, todo este ministério da igreja, o papel da igreja, envolve oração. Sempre foi assim. Especificamente as irmãs que têm aqui um trabalho de terça-feira já há quantos anos? 47, né? Desde que começou. Como é que a SAF vai continuar a ser bênção na vida da igreja, se não diante de mulheres de oração? Mulheres usadas por Deus, levantadas realmente como intercessoras. Mulheres que intercedem pela igreja, intercedem pelas famílias, intercedem pelos presbíteros, pelo pastor, pelos diáconos. Mulheres de intercessão. Como, irmãos, diante desta tão relevante missão da igreja, tão relevante obra que o Senhor faz diante das nossas orações, como que a nossa resposta como igreja tem sido na participação das reuniões de oração? Se nós olharmos, irmãos, de maneira triste, isto não é ponto desta igreja. Eu não estou falando aqui, quem pastoreia é o pastor Antônio. Eu não estou no dia a dia da igreja, eu não sei como que são as reuniões de oração da igreja. Mas eu digo agora de maneira geral, e vocês devem saber disso. De maneira geral, um dos trabalhos que menos tem pessoas quando a igreja se reúne para fazer é reunião de oração. Reunião de oração. Então deveria ser o contrário, irmãos, diante de um texto como esse, em que você vê as orações dos santos sendo colocadas diante do altar de Deus e Deus fazendo a obra. Quando nós olhamos que o próprio Cristo é o nosso mediador, é o nosso intercessor, e Ele recebe as nossas orações, entrega ao Pai para que o Pai faça a obra dEle, a vontade dEle. Como que nós, enquanto igreja, não precisamos ser levados à oração, motivados, impulsionados à oração? E de maneira individual, a sua vida individualmente, você precisa responder diante deste texto. Como anda a sua vida de oração? A sua comunhão com o Senhor, no seu dia a dia, ao falar com este Pai Celeste que nos ama e que, como vimos, irmãos, está pronto a nos ouvir. Nós precisamos buscar ao nosso Deus em comunhão, em oração e em leitura da palavra, ter esta intimidade com o nosso Deus. Diz o Salmo, a intimidade do Senhor é para os que o buscam, para aqueles que o buscam. Então, que nós possamos buscar ao Senhor em oração. Nós nos lembramos, irmãos, de Tiago dizendo, muito pode por sua eficácia a oração dos santos, do justo. Não porque a nossa oração tem poder, mas porque nós buscamos ao Deus de poder para agir nas nossas vidas. Todas as facetas da nossa vida, irmãos, devem estar envolvidas em oração. A nossa vida espiritual está envolvida em oração. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele fala da tão famosa armadura de Deus. E ele termina dizendo lá, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica
por todos os santos. A vida espiritual, ela é envolvida em oração. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe como igreja, para que realmente possamos perseverar em uma vida concreta de oração. Que a igreja continue com o seu ministério profícuo, o seu ministério abençoado por Deus, com muita oração. E que a SAF seja assim. E sejam mulheres de oração, colocadas como intercessora diante do Senhor. Deus nos abençoe.